Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre um assunto muito interessante, principalmente para você que é um novo investidor, sobre o mercado primário e o mercado secundário. Então você geralmente comprou uma ação e nem entende o que significa esses dois termos e o que isso representa na prática. Então vamos estar comentando sobre isso. Lembrando que esse aqui é um conteúdo, pessoal, que dificilmente você vai ver de forma gratuita sendo divulgado aí na internet. Então deixa aquele like, deixa aquela força, compartilha o vídeo com amigos e familiares e vamos para o vídeo. Então, primeiro, gostaria de convidar você a se inscrever no canal. O canal ele vai comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, também notícias do mercado financeiro e vamos também acompanhar juntos aqui o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, bora lá e vamos entender o que significa mercado primário e mercado secundário. Lembrando que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Então, basicamente, pessoal, temos aqui uma empresa e essa empresa, ela pretende crescer, porque toda indústria ou empresa, ela visa crescimento. Então você monta o seu negócio e busca então crescer. E tem duas formas de você realizar esse crescimento. O primeiro passo é captar recurso, ou seja, dinheiro. E como você consegue captar recurso? Através de endividamento ou através de capital próprio. Então você tem essas duas alternativas e a mais vantajosa entre as duas vem aqui você tentar negociar seus papéis na Bolsa de Valores. Então, o primeiro ponto é que aqui nessa forma de captação de recursos através de dívida, você emite uma debenture, por exemplo, você vai lá, diversas pessoas adquire então essa debenture, ou seja, você passa a ser um debenturista. E aí você investe seu dinheiro emprestando o dinheiro para a empresa. Então a empresa consegue pegar esse recurso e ela faz desse recurso o que ela bem entender. Ela vai investir, ela vai fazer captar esse recurso através para aumentar o seu capital de giro e vai expandir seus negócios, etc. Lembrando que se ela pega 10 mil reais emprestado de você, eu vou exagerar aqui basicamente, então você emprestou 10 mil reais e a empresa visa pegar esses 10 mil reais e investir na expansão do negócio. E aí ela expande o negócio e dá muito certo, e a empresa passa de 100 mil reais, que ela valia no mercado, para agora impressionantes 100 milhões de reais. Então, basicamente, você viu aqui a empresa multiplicar milhares de vezes aqui o seu capital. E você emprestou 10 mil reais, você vai ficar rico? Não. Você emprestou 10 mil reais a uma taxa de juros, por exemplo, de 10%. Então você vai ganhar aqui 11 mil reais de dinheiro nominal total. Então você vai receber seus 10 mil reais e a diferença dos juros que é de R$ 1.000. E aí você vai recuperar seu dinheiro investido e emprestado para a empresa, onde a empresa ela conseguiu multiplicar em centenas de vezes aqui o seu capital. Na outra forma, onde a empresa tenta captar recursos através da Bolsa de Valores, ou seja, emitindo ações, você compra essas ações e esse dinheiro vai para a empresa. E quando esse dinheiro vai para a empresa não te deve nada. Você passa a ser sócio da empresa. Então, se a empresa tiver esse crescimento e começar a crescer de forma robusta e valer aqui 100 milhões de reais de capital, você também vai ter apreciação desse seu capital em centenas de vezes dentro daquele patamar de posição acionária que você adquiriu. Então, se a empresa emitiu 100 ações, 1.000 ações, por exemplo, você adquiriu 10 ações e essas 1.000 ações, essas suas 10 ações custaram aí R$ 10, então R$ 1 cada ação, e aí a empresa ela se multiplicou aí por 2 vezes. Então, os seus R$ 10 agora vai passar a ser R$ 20. Então você começa aqui a ter a mesma apreciação que a empresa tem também, porque você se torna sócio da empresa. E aí a gente vai entender um pouco mais na frente a diferença de mercado primário para mercado secundário. E aí o primeiro ponto é, quando a empresa ela decide realizar então essa emissão de ações, ela não passa aqui a distribuir ações, papéis para o público. Então o que é que ela faz? Ela contrata então uma instituição financeira que só pode ser um banco de investimento, um banco múltiplo, ou seja, esse banco múltiplo tem que ter uma carteira de investimento dentro dele, como por exemplo o Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco possui carteiras de investimento dentro deles, então são bancos múltiplos. E esses dois tipos de bancos podem realizar essa emissão, ou melhor, essa coordenação da oferta pública dos papéis aqui da empresa que é a emissora. E, além disso, também pode realizar esse tipo de coordenação da oferta pública, corretoras e distribuidoras de valores.
Então são esses 4 tipos de instituições financeiras que conseguem coordenar esse tipo de oferta pública. E aqui a gente vai ter o famoso IPO, ou seja, você vai ter aqui o famoso IPO, que você tanto ouve falar, e aí isso basicamente significa O de oferta, P de pública e I de inicial. Oferta pública inicial. Então isso aqui é o mercado primário, onde o investidor ele vai adquirir essas ações e essas ações ficam custodiadas através da corretora que você adquiriu e o dinheiro, ou seja, o recurso captado, vai para a empresa emissora das ações. Lembrando que esse processo é conhecido como processo de subscrição. Então a empresa ela fez subscrições das ações, ou seja, fez um IPO ali para captar recursos. Outro ponto interessante que a gente vai observar aqui é que existe 3 tipos de oferta pública que pode ser realizada. A primeira oferta é conhecida como firme, ou seja, a instituição financeira se responsabiliza por 100% da venda dos papéis da emissora, ou seja, da empresa. Então vamos supor aqui que a XP Investimentos é o banco aqui responsável por fazer essa coordenação da oferta pública de uma empresa X. Então vamos dar o nome aqui para essa empresa, a empresa Araújo, por exemplo, Araújo Invest. A Araújo Invest que abre capital, contrata a XP para fazer isso e contrata o serviço, então, de tipo de subscrição firme. E aí, esse tipo de subscrição, o risco está todo atrelado à instituição financeira. Então, a instituição financeira garante a venda de 100% desses papéis. E aí, o que é que acontece? Vamos supor que no mercado, os investidores adquirem apenas 80% dessas ações. E o que vai acontecer com os 20% restantes, Job, das ações? O banco vai se responsabilizar e vai adquirir esses papéis. Então, 100% aqui do risco é totalmente da instituição financeira e zero risco aqui para o emissor. Outro tipo de oferta pública são melhores esforços. O que isso significa? Ou seja, o emissor ele contrata a instituição financeira e essa instituição financeira ela basicamente vai se responsabilizar por divulgar as suas ações do emissor com bastante esforço. Então vai fazer marketing, vai fazer divulgação e aí vai conseguir vender o máximo que ela conseguir. Então, supondo novamente um exemplo que ela consiga vender apenas 80% dessas ações, sobrando 20%, o que é que acontece? As 20 ações voltam então para a empresa para ser renegociada em um outro momento. Então, a instituição aqui passa a não ter nenhum tipo de risco e o emissor passa a ter todo o risco de não vender 100% das suas ações emitidas. É claro que todo esse risco aqui vai depender de um valor de contrato mais caro ou mais barato para o emissor. Então, se o emissor contratar a instituição financeira com contrato de tipo de subscrição firme, então, com certeza aqui o banco ele vai pedir uma taxa muito elevada em relação às ações vendidas. Então, por exemplo, 3% a cada ação negociada do papel. Outro ponto interessante, quando o risco passa a ser todo do emissor, aí basicamente a instituição financeira ela vai cobrar ali, por exemplo, isso aqui é um valor hipotético, 0,5% do valor aqui dos papéis negociados de taxa. Então, basicamente assim, quanto maior o risco para a instituição financeira, maior também a sua cobrança em relação às suas taxas. E aqui tem o residual. E esse residual é mais complexo, mas eu vou tentar aqui deixar bem didático. Então o risco vai para ambos. O que isso significa? Então, voltando ao exemplo, 80% dos papéis foram vendidos e aí sobra 20%. O que é que acontece com esses 20%? 10% vai para o emissor e 10% vai para a instituição financeira. E assim o risco fica dividido entre ambas, tanto o emissor quanto a instituição financeira, e aí essa instituição financeira ela se compromete a tentar novamente, em uma outra oportunidade, a vender os papéis novamente. Então, basicamente, aqui o risco ele é rachado no meio a meio, ou seja, 50% do risco vai para o emissor e 50% para a instituição financeira. Então, são esses três tipos aqui de subscrições que uma empresa ela deve conter. Lembrando que todas as empresas, para abrir capital, tem que ser sociedade anônima. Então, todas elas têm que ser sociedade anônima. E aí, quando elas abrem capital, elas são sociedades anônimas abertas. E quem não tem capital aberto, ou seja, sociedades anônimas fechadas. E aí, entrando no mercado primário, a empresa, então, ela contrata essa instituição financeira, realiza seu IPO, ou seja, oferta pública inicial. Por isso que estamos falando aqui pela primeira vez, as ações dessa empresa irão ficar livres e abertas ali para o mercado. E aí o que é que vai acontecer? Investidores irão investir e as ações passam para o investidor e o dinheiro passa para a empresa. Então essa aqui é o mercado primário. Então toda empresa, quando você vai ouvir falar que vai realizar IPO, o que é que acontece?
todo o recurso levantado pelo IPO, 2,5 bilhões de reais, foi todo captado para a empresa. E a empresa irá pegar esse recurso, irá investir no negócio, tentando expandir suas empresas, seus negócios. Quando estamos falando do mercado secundário, estamos já falando de ações que já estão circulando no mercado após o IPO. Então estamos falando de negociações de investidor para investidor. Então o dinheiro não vai mais para a empresa. Então, por exemplo, quando hoje eu compro ações do Banco do Brasil, por exemplo, BB, ou Bradesco, ou Itaú, estamos falando de mercado secundário. Ou quando compramos ações da Taesa, etc. Estamos falando de mercado secundário, ou seja, estou vendendo minhas ações para outro investidor. Então as ações passam de mim para outro investidor e o dinheiro do investidor passa para mim. Então é uma troca aqui de ações por recursos. E isso acontece de investidor para investidor dentro do mercado secundário e isso faz com que haja ali liquidez para o investidor, ou seja, liquidez na bolsa, liquidez para a empresa. Então, se você observar a sua empresa que você investe, por exemplo, tem 100 milhões de reais de liquidez média diária. Então, significa ali que até 100 milhões de reais acontece ali naquele momento, naquele dia, de negociações de compra e de venda no mercado secundário, ou seja, de investidor para investidor, e isso faz com que haja liquidez nos papéis daquela empresa. Então, mercado primário, as ações vai para o investidor e o dinheiro vai para a empresa. Então, é uma forma de a empresa captar recursos. No mercado secundário, a negociação é feita de investidor para investidor, onde há uma troca de ações por recursos financeiros e isso gera liquidez nos papéis. E aí, pessoal, um exemplo real é da Smart Fit aqui, uma rede de academias. Ela abriu aí seu IPO e essa matéria foi publicada aqui em 2021. Então, uma das maiores redes aí de academia da América Latina, ela faz o IPO. Então, fez um levantamento aí no seu IPO de 2,3 bilhões de reais, que foram distribuídos aí basicamente com recurso. Então, essa oferta ela foi 100% primária, ou seja, no mercado primário. Então, todo o recurso captado no IPO, ou seja, 2,3 bilhões de reais, foi totalmente 100% para a Smart Fit realizar ali suas operações e suas expansões dentro dos seus negócios. Então, como fica então essa distribuição de ações? Ou seja, a empresa vai abrir ações e aí ela abre ações, emite ações, melhor dizendo, ordinárias e ações preferenciais. Quais são a diferença entre as duas? As ações ordinárias, elas dão direito ao acionista minoritário, direito a voto e também ao controle da empresa. Outro ponto interessante é que as preferenciais, elas não possuem direito a voto, porém, elas possuem preferência no recebimento de dividendos. Então, basicamente, vai ter aqui 10% de preferência de dividendos. Então, se a empresa aqui distribui 100 reais, por exemplo, de dividendos, as ações preferenciais irá receber 110 reais. Então, ela sempre vai ter 10% de dividendos aqui a mais do que as ações ordinárias. É claro que essa é uma regra, porém, existem muitas exceções, como a gente pode observar em diversas outras empresas. Outro ponto interessante é que se a empresa não pagar por 3 vezes consecutivos dividendos, aí quem tem ações preferenciais passa a ter direito a voto. Por quê? Porque basicamente a empresa ela apresentou prejuízo, por exemplo, em um determinado ano, aí no próximo ano apresenta mais outro prejuízo, aí no outro ano apresenta aqui apenas um lucro de 1 milhão, por exemplo, não distribui nada. Vou botar aqui um prejuízo de 1 milhão para ficar melhor e de forma mais didática. E aí você vê que a empresa teve 3 anos aqui de prejuízo. Isso faz com que a empresa não seja obrigada a pagar os 25% obrigatórios aqui de distribuição de dividendos. E aí isso faz com que quem possui ações preferenciais tenha então direito a voto. Por quê? Porque basicamente quem são os acionistas ordinários estão fazendo muita merda. Então se você observa os acionistas majoritários fazendo muita merda, quem são os detentores das ações ordinárias, aí você passa a ter direito a voto para também dar seu palpite ali dentro da empresa para eles pararem de fazer tanta merda. Então não tem outra palavra e é basicamente isso que acontece. Outro ponto interessante é que as empresas são obrigadas a ofertar no mínimo 50% de ações ordinárias. Por que isso? Porque imagine uma empresa ofertar 100% de ações preferenciais e aí basicamente essa empresa ela está dizendo que quer captar recursos, mas não quer que os acionistas minoritários que estão adquirindo ações dela dê aqui palpites sobre a sua empresa ou não tenha nenhum risco de perder o seu controle da empresa. Então basicamente empresas que tentam realizar ali uma atividade onde as ações ordinárias
elas ficam em pouca circulação no mercado, são empresas aqui que o mercado observa com maior olhares, e aí isso impacta drasticamente nos seus preços. Então existe, por exemplo, aí free float aí de empresas com apenas 14%, por exemplo. Então imagine um cenário onde o free float de uma empresa é de apenas 14%. Então existe alguns casos, são exceções, porque na regra, no mínimo, o free float tem que ser de 25% de qualquer empresa que queira abrir capital no mercado acionário brasileiro. Então vai ter outro vídeo comentando sobre essa questão do risco de ações e gestão aqui de corporativa de cada empresa. Vou fazer em outro vídeo para este não ficar muito longo. E aí, basicamente, quais são os riscos atrelados, então, quando você investe? Não é risco de crédito, porque você não está devendo à empresa. A empresa, melhor dizendo, não te deve, você não emprestou dinheiro para a empresa, o que você fez foi virar acionista da empresa. Então, quais são os seus riscos atrelados? Risco de mercado e risco de liquidez. Então, risco de mercado, qualquer coisa que há ali dentro do mercado acionário, ou seja, que atinge e impacta todas as empresas dentro do mercado, a bolsa caiu 2%, por exemplo, vai cair, então, diversas empresas, e isso fez que acontecesse aqui uma volatilidade nos papéis a risco de mercado. E risco de liquidez é basicamente quando você tem muitos papéis aqui, então isso aqui são representações de ações, e aí você tem apenas uma pessoa interessada em comprar esse papel. Então você observa que você tem muita oferta e pouca demanda, e isso faz com que os preços despenquem. Então isso aqui é risco de liquidez. Então, pessoal, basicamente era isso. Gostaria de mencionar para vocês que a próxima vídeo será sobre gestão corporativa e vai ser muito interessante para vocês darem continuidade. Lembrando que esse conteúdo é muito essencial você absorver e entender, porque basicamente você compra ações e aí você observa que uma empresa vai realizar subscrições e você nem sabe para onde irá captar esse dinheiro. Por exemplo, a IRB, ela fez uma subscrição, aí IRB Brasil, e aí ela falou que fez uma subscrição, onde o preço da subscrição era de R$1. Porém, o que é que a gente percebeu é que os preços da IRB Brasil iriam ficar abaixo de R$1. Então, financeiramente falando, é mais vantajoso você não entrar na subscrição e exercer seu direito, mas sim comprar no mercado secundário o papel a 0,98 centavos, por exemplo. Então, o que é que você fez como sócio da empresa? Você não exerceu seu direito de comprar a IRB a R$1 e comprou no mercado secundário a 98 centavos. Mas o que é que aconteceu? A empresa fez essa subscrição justamente para você ajudar ela a captar recursos e conseguir se equilibrar fiscalmente dentro das normas ali da SUSEP. E aí, você como sócio da empresa, ao invés de ajudar a empresa neste momento, você tenta dar um desperto e comprar no mercado secundário mais baixo. Só que se a empresa não consegue captar recursos e você compra mais baixo, como a empresa então ela vai se sair bem na sua gestão? Então basicamente a empresa não vai conseguir captar recursos, ou seja, vai afundar mais ainda, e aí esses 98 centavos vai virar 50 centavos, vai virar 30 centavos, até a empresa virar pó de vez. Então sempre lembre-se, quando a empresa e você é sócio dela realiza a subscrição, entenda que ela está tentando captar recursos para investir ou sair de uma situação muito complicada naquele momento. Então você tem que avaliar se é vantajoso para você como sócio da empresa ou não. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.